Seja bem-vindo a mais um devocional Ore como Jesus. Se já temos a resposta para a pergunta, o que é oração? E a resposta que é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. A segunda pergunta que temos que fazer é como nós devemos orar. Por isso estamos olhando a vida de Jesus, os seus ensinamentos e os seus costumes, modos e formas, cultura e continuidade de oração a Deus como Pai Celestial. Hoje o texto que eu vou ler está em Mateus 21, 22, onde o próprio Jesus disse assim: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, ou seja, se tiverem fé, vocês receberão." Jesus disse: sempre que vocês orarem, tudo que vocês pedirem, vocês receberão se vocês tiverem fé. Então, o que eu diria hoje para você devocional é que a sua oração precisa ser uma oração que comece com fé. Agora, o que é fé? Ora, fé é você crer que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai que te provê, que Deus é um Pai que te ama, que quer cuidar de você, quer guardar você. Fé é você crer em Jesus e quem Ele é, quem disse ser, que Jesus é o único caminho, verdade e a vida, que Ele é o seu mediador, que Ele é o seu salvador. A fé é você crer na pessoa do Espírito Santo, crer na capacidade do Espírito Santo, e que é uma pessoa da Trindade que Jesus enviou para morar em nós, para cuidar de nós. Isso é ter fé. Fé é você crer na Trindade, fé é você crer em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Espírito Santo que quer nos levar em oração ao Pai como filhos amados do Pai. A pergunta que ecoa nesse devocional mas pastor Sandro, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo e eu oro, eu acho com fé e crendo, então por que as minhas respostas, não tenho respostas às orações que eu tenho feito? Por que Deus não me traz solução para a oração que eu tenho? Bom, lembrar você que Deus é um Pai e todo Pai tem 3 respostas possíveis: é sim, não e não agora, ou não nesse tempo, ou mais tarde. As 3 respostas de um pai. Às vezes oramos e perguntamos o que houve com a minha oração. Deus não respondeu. Sim, Ele respondeu. Porque não também é uma resposta. Mais tarde, agora não, também é uma resposta. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos, de idades diferentes. Vamos supor que chega o final da noite, um dos meus filhos diz assim: pai, posso tomar um copo d'água antes de dormir? Eu digo: claro, meu filho, pode tomar um copo d'água. Não há nenhum problema. Um outro filho chega assim: pai, você pode ler comigo essa revista ou a Bíblia antes de nós dormirmos? Eu vou dizer: sim, filho. Mas vamos supor que um filho meu chega e diz assim: pai, podemos andar de skate agora? Eu vou dizer: não, não podemos andar de skate agora porque é hora de você dormir. Então a resposta é não. Ou quem sabe um filho chega assim: pai, nós podemos agora ir ao shopping? São meia-noite. Eu vou dizer: não, outro dia. Amanhã nós vamos, agora não. Ou seja, o pai tem pelo menos 3 respostas para dar aos seus filhos: sim, não e mais tarde. E não é resposta, mais tarde também é resposta. Então, quando você for orar, não fique preso a esperar sempre os sims de Deus. Lembrando que se Deus é um Pai amoroso, um Pai que ama pode lhe dizer não, pode lhe dizer mais tarde. Um Pai que ama vai dizer: não é o tempo. Um pai que te ama vai dizer: não é o momento para você agora, isso não faz bem para você agora. Mas a minha oração é que você continue, independente das respostas de Deus, sim, não, talvez, você orar com fé. Orar com fé, e vale aqui lembrar, não é se você tiver mais fé, então Deus fará, e se Deus não fizer, é porque você teve pouca fé. Vale lembrar aqui que há às vezes pensamentos ou doutrinas ou teologias que são malignas. A oração com fé não diz relação em mais fé é sim, menos fé é não. Temos orações de pessoas que nem mesmo conhecem a Deus direito, que quem sabe não tem uma fé, dizem, de alguém mais experimentado na palavra, e para eles Deus disse sim e para outros Deus disse não. Um pai de amor, ele sabe a hora certa de dizer sim, não e mais tarde. Se você hoje não recebeu algo que você pediu a Deus, isso não quer dizer que você teve pouca fé. Não é questão de ter muita ou pouca fé. Jesus diz quando vocês forem orarem, se pedirem meu nome, façam isso
com fé. Façam isso crendo. Como eu oro com fé, pastor? Orando que Deus é um Pai amoroso, que quer cuidar de você, que é o melhor para você. Fé é você orar crendo que Jesus é quem disse ser. Fé é você orar crendo que o Espírito Santo que habita em você lhe capacitará a orar com fé a Deus Pai, para o seu melhor como um filho amado. Então, para a reflexão hoje, para você orar nesse dia, com o que hoje você luta para confiar sua vida a Deus? Talvez você tenha orado sobre algo e a sua percepção é que não houve resposta. Ou quem sabe você não quer colocar esta oração ou essa da sua vida diante de Deus, e quem sabe até a resposta que tem para você não é a que você gostaria. Mas pastor, eu orei e Deus não falou nada. Pastor, nessa área da minha vida eu já pedi a Deus e Deus não disse nada. Talvez Ele disse mais tarde. O tempo de Deus é o melhor tempo para nós, a vontade de Deus é a única que é boa, perfeita e agradável. Então hoje, passe um tempo discutindo com Deus, orando a Deus, sabe? E abrindo o seu coração e pedindo ao Espírito Santo que lhe dê fé para orar de uma forma que a sua oração seja recebida pelo único Deus através do poder, nosso único mediador. Que Deus te abençoe, tenha uma vida de oração, um dia de oração e eu espero você aqui amanhã em nome de Jesus.